O sol da tarde batia forte contra o vidro do ônibus quando Rodrigo finalmente avistou a placa de boas-vindas a Ribeirão das Águas. Fazia 15 anos que não pisava em sua cidade natal, um lugar que ele havia jurado nunca mais voltar. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mochila gasta que carregava no colo, enquanto seu olhar percorria a paisagem que lentamente se transformava de campos abertos para casas esparsas, e finalmente, para ruas que, embora mais pavimentadas e com novos comércios, ainda guardavam o mesmo ar provinciano de suas memórias. O motorista anunciou a parada final e Rodrigo levantou-se hesitante. Aos 42 anos, carregava no rosto as marcas de quem havia enfrentado mais tempestades que dias de sol. O cabelo já rareando nas têmporas, a barba por fazer e as olheiras profundas contavam histórias que ele preferia não compartilhar. Desceu do ônibus sentindo o peso do ar úmido característico daquele vale mineiro, tão diferente da secura de São Paulo. Na rodoviária pequena, ninguém o esperava. Não havia avisado ninguém sobre sua chegada e não sabia se seria bem-vindo depois de tudo o que acontecerá. Pegou sua mala do compartimento de bagagens e caminhou até o ponto de táxi, onde um senhor idoso cochilava ao volante de um Chevette antigo. "Boa tarde. Pode me levar até a Vila São José?", perguntou, acordando o motorista. O homem ajustou o boné desbotado e o encarou com curiosidade. "Vila São José? Claro. Você é daqui?" "Já fui", respondeu Rodrigo secamente, cortando qualquer tentativa de conversa. Durante o trajeto, cada esquina despertava lembranças. A praça central agora tinha um coreto novo, a sorveteria do seu Joaquim havia se tornado uma farmácia, mas a igreja matriz de São Sebastião permanecia imponente como sempre. Rodrigo sentiu um nó na garganta quando passaram em frente ao antigo armazém de seu pai, agora transformado em uma loja de roupas. Quando o táxi parou em frente ao número 247 da Rua das Acácias, Rodrigo pagou a corrida e ficou parado na calçada, olhando para a casa de 2 andares com fachada amarela. A trepadeira que sua mãe tanto amava ainda cobria parte da parede, mais exuberante do que nunca. O portão de ferro, antes branco, agora exibia um tom de verde escuro. Por um momento, pensou em dar meia volta e pegar o próximo ônibus para longe dali. Foi interrompido pelo latido entusiasmado de um cachorro. Da casa vizinha, saiu uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, arrastando chinelos de borracha pelo quintal. "Meu Deus do céu! Não acredito no que meus olhos estão vendo. Rodrigo Costa, é você mesmo?" A voz estridente de Dona Cida, a vizinha fofoqueira que conhecia cada detalhe da vida de todos na rua, não havia mudado nada. "Oi, Dona Cida", respondeu ele, forçando um sorriso educado. "Jesus, Maria e José. 15 anos sem aparecer e chega assim, sem avisar ninguém. Sua irmã vai ter um treco. E sua mãe, coitada." Rodrigo sentiu um calafrio. "Minha mãe? Ela está viva, graças a Deus, mas não anda nada bem de saúde. Desde que seu pai faleceu, ano passado." A notícia atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Seu pai havia morrido e ninguém o procurara para avisar. Sentiu uma mistura de dor e raiva crescer dentro dele. "Quem está em casa agora?", perguntou, interrompendo o falatório da vizinha. "Deve ser só sua irmã. Ela cuida da sua mãe agora. Eduardo trabalha na prefeitura durante o dia." Rodrigo agradeceu a informação com um aceno breve e caminhou até o portão. Sua mão tremia quando tocou a campainha. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. A porta da frente se abriu e uma mulher de aproximadamente 35 anos apareceu. Os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desgrenhado, óculos de armação grossa e uma expressão cansada que se transformou em completa incredulidade ao reconhecer o visitante. "Rodrigo?" A voz de Fernanda saiu como um sussurro. "Oi, Nanda", ele respondeu, usando o apelido de infância da irmã. Ela desceu os 3 degraus da varanda e caminhou lentamente até o portão, como se estivesse vendo um fantasma. Seus olhos, tão parecidos com os dele, estudavam cada detalhe de seu rosto. 15 anos, disse ela finalmente, sua voz misturando mágoa e descrença. 15 anos sem uma visita, sem um telefonema no Natal. E agora você aparece assim, do nada?
Eu sei que não tenho desculpas, começou ele. Não, você realmente não tem, cortou Fernanda, sua voz endurecendo. Sabe quantas vezes a mamãe ficou esperando na janela em dias de feriado, achando que talvez você aparecesse? Sabe quantas vezes o papai tentou encontrar seu endereço em São Paulo? Rodrigo baixou os olhos. Dona Cida me contou sobre o pai. Eu não sabia. Claro que não sabia. Como saberia se mudou de telefone, de endereço, desapareceu completamente? O que você quer agora, Rodrigo? Por que voltou? Era uma pergunta justa, para a qual ele não tinha uma resposta clara. Havia perdido o emprego na construtora em São Paulo, seu casamento havia acabado há 3 meses, e o apartamento alugado havia sido entregue na semana anterior. Mas dizer isso soaria como se estivesse voltando apenas por não ter para onde ir e o que, em parte, era a verdade. Eu precisava voltar, disse simplesmente. Posso ver a mãe? Fernanda hesitou, seus dedos apertando a barra da camiseta desbotada que usava. Por fim, destravou o portão. Ela está descansando agora. O médico vem 2 vezes por semana. Alzheimer, estágio inicial, mas progredindo rápido. Outro golpe. Rodrigo sentiu o peso de cada decisão errada que havia tomado ao longo dos anos. Ela vai me reconhecer? Alguns dias são melhores que outros, respondeu Fernanda com uma tristeza resignada na voz. Entra. Mas não espere uma recepção calorosa. Muita coisa mudou desde que você foi embora, Rodrigo. Muita coisa. Ele pegou sua mala e seguiu a irmã para dentro da casa de sua infância, sentindo-se como um estranho, um intruso no lugar que um dia havia chamado de lar. E enquanto cruzava o limiar da porta, sabia que estava prestes a enfrentar não apenas o passado que havia abandonado, mas também as consequências de 15 anos de ausência. O interior da casa parecia menor do que Rodrigo lembrava, mas o cheiro era o mesmo, uma mistura de café recém-passado e o perfume de lavanda que sua mãe sempre usava nos armários. As paredes da sala, antes de um azul claro, agora exibiam um tom cremoso, decoradas com fotografias familiares que contavam a história dos últimos 15 anos, casamento de Fernanda, nascimento dos sobrinhos que ele não conhecia, formaturas e aniversários. Era como folhear um álbum de família do qual ele havia sido excluído. Pode deixar a mala aí mesmo, disse Fernanda, indicando um canto próximo à escada. Não sei ainda onde você vai dormir. Rodrigo assentiu, sentindo-se deslocado. Seus olhos percorreram a sala, notando as mudanças, até fixarem-se em um retrato do pai sobre o aparador. Carlos Costa sorria discretamente na fotografia, já com os cabelos completamente brancos, mais velho do que a última imagem que Rodrigo guardava na memória. Quando foi que ele? Sua voz falhou. 8 meses atrás. Infarto. Foi rápido, pelo menos, respondeu Fernanda, cruzando os braços defensivamente. O enterro foi na quinta. No sábado Eduardo encontrou uma carta endereçada a você no escritório dele. Papai tinha escrito várias ao longo dos anos, mas nunca enviou nenhuma. Não sabíamos para onde mandar. As palavras caíram como pedras sobre Rodrigo. Engoliu em seco, tentando processar a informação. Seu pai, o homem orgulhoso e de poucas palavras com quem havia brigado tão ferozmente na noite em que partiu, havia escrito cartas que nunca enviou. Posso ver? Perguntou. Estão guardadas. Depois vemos isso. Fernanda suspirou profundamente antes de continuar. Você quer um café? Parece cansado. Na cozinha, o velho relógio de parede ainda marcava os segundos com seu tic-tac ritmado. Fernanda preparou café em silêncio, enquanto Rodrigo permanecia parado, observando cada movimento da irmã. A menina magricela que deixará para trás havia se tornado uma mulher de traços firmes, com pequenas rugas de preocupação entre as sobrancelhas. Você tem filhos? Perguntou ele, tentando quebrar o silêncio pesado. 2. Mariana tem 12 e Lucas, 9. Ela colocou uma xícara fumegante à sua frente. Estão na escola. Voltam às 5. E Eduardo? Estamos juntos há 13 anos. Ele é engenheiro, trabalha no departamento de obras da prefeitura.
Mais um silêncio. Rodrigo tomou um gole do café, idêntico ao que sua mãe fazia, forte, com pouco açúcar. Nanda, eu sei que não tenho direito de aparecer assim depois de tanto tempo, mas por que agora, Rodrigo? Ela o interrompeu, finalmente encarando-o diretamente. O que aconteceu para você, de repente, lembrar que tem família? A pergunta direta o pegou despreparado. Pensou em mentir, inventar alguma história nobre sobre arrependimento e busca de redenção. Mas estava cansado de mentiras. Perdi meu emprego na construtora. Meu casamento acabou há 3 meses. Ele fez uma pausa. Não tenho para onde ir. Fernanda soltou uma risada amarga. Claro. Você volta quando está sem opções. Típico. Não é só isso, defendeu-se ele. Eu pensei em voltar muitas vezes, mas... Mas o quê? Orgulho? Medo? Ou simplesmente não se importava o suficiente? Antes que Rodrigo pudesse responder, ouviram um barulho vindo do corredor. Passos lentos e arrastados. Fernanda? Filha, com quem você está falando? A voz frágil e um pouco confusa ecoou pela casa. Os irmãos trocaram um olhar rápido antes de Fernanda levantar-se. É a mamãe. Hoje é um dos dias bons, pelo visto. Ela não deveria estar andando sozinha. Rodrigo sentiu seu coração acelerar quando uma senhora de cabelos completamente brancos, vestindo uma camisola coberta por um roupão azul desbotado, apareceu na porta da cozinha. Seus olhos, ainda verdes e vivos como ele lembrava, piscaram várias vezes, tentando ajustar-se à luz e à figura sentada à mesa. Mãe, olha quem veio nos visitar, disse Fernanda com uma suavidade que contrastava com o tom que havia usado com o irmão momentos antes. Teresa Costa inclinou levemente a cabeça, confusa. Então, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Rodrigo? Meu filho? Sua voz era um misto de incredulidade e esperança. Oi, mãe, ele respondeu, levantando-se, incerto sobre como agir. Teresa caminhou lentamente em sua direção, observando cada detalhe de seu rosto. Ergueu uma mão trêmula e tocou sua face com delicadeza, como se para confirmar que ele era real. Ou você voltou, sussurrou. Então, inesperadamente, sua expressão mudou. A confusão nos olhos deu lugar a uma lucidez dolorosa. Por que demorou tanto, meu filho? Por que nos abandonou? A pergunta, feita sem acusação, apenas com tristeza genuína, atingiu Rodrigo mais profundamente do que qualquer reprimenda. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Seu pai esperou tanto. Ele sempre dizia que você voltaria para o aniversário dele, para o Natal. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Teresa. Mãe, vem, senta aqui, interveio Fernanda, guiando-a para uma cadeira. Vou pegar seu remédio. Enquanto Fernanda saía, Rodrigo permaneceu frente a frente com sua mãe, sem saber o que dizer. Os anos haviam sido cruéis com ela, já as mãos que um dia costuravam com precisão agora tremiam levemente, e o rosto que sempre irradiava força agora parecia frágil como porcelana. Você brigou com seu pai naquela noite, disse Teresa, surpreendendo Rodrigo com a nitidez da memória. Ele disse coisas terríveis. Você também. Mãe, eu. Rodrigo tentou, mas ela continuou, como se estivesse relembrando um filme que passava diante de seus olhos. Você queria ir para São Paulo, seguir seu sonho de ser arquiteto. Seu pai queria que você assumisse o armazém, continuasse o negócio da família. Ele era teimoso demais para dizer, mas tinha orgulho de você, filho. Mesmo depois que você partiu. Rodrigo sentiu um nó na garganta. A briga daquela noite estava gravada em sua memória, e gritos, acusações, portas batendo. Seu pai o chamando de ingrato, ele acusando o pai de querer sufocar seus sonhos. As palavras trocadas naquela noite haviam levantado um muro que ele mesmo ajudara a fortalecer com seu silêncio ao longo dos anos. Eu deveria ter tentado fazer as pazes, admitiu finalmente. Teresa sorriu tristemente. Vocês dois, tão parecidos. Teimosos como mulas. Fernanda voltou com um copo d'água e um comprimido.
Teresa tomou o medicamento obedientemente, mas seus olhos não deixavam o filho. Você vai ficar desta vez? Perguntou ela, segurando sua mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Antes que Rodrigo pudesse responder, a campainha tocou. Fernanda franziu o senho, não esperava ninguém àquela hora. Deve ser a dona Cida, espalhando a notícia da sua chegada, comentou ela, saindo para atender. Rodrigo ficou a sós com a mãe, seu toque despertando uma emoção que ele havia enterrado profundamente. Quando ouviu vozes alteradas vindas da sala, percebeu que algo estava errado. O que ele está fazendo aqui? A voz masculina carregada de hostilidade ecoou pela casa. Rodrigo reconheceu imediatamente o tom e seu irmão mais novo, Antônio, que tinha apenas 17 anos quando ele foi embora. Teresa apertou sua mão, como se tentasse protegê-lo. Não briguem, pediu ela, seu olhar subitamente ansioso. Por favor, não briguem de novo. Passos pesados se aproximaram, e na porta da cozinha surgiu um homem de 32 anos, barba por fazer e olhos faiscando de raiva. Antônio havia crescido, seus ombros largos preenchiam o uniforme da oficina mecânica onde provavelmente trabalhava. Então o filho pródigo resolveu voltar, disse ele com desdém, ignorando os apelos de Fernanda para se acalmar. 15 anos, cara. 15 anos sem uma palavra, e agora que o pai morreu, você aparece. É dinheiro que você quer? A parte da herança? Antônio, por favor, interveio Fernanda. Não na frente da mãe. Mas era tarde demais. O confronto que Rodrigo temia estava apenas começando, e as feridas do passado, longe de estarem cicatrizadas, sangravam como se tivessem sido abertas ontem. Teresa começou a agitar-se, seu olhar oscilando entre os dois filhos, as mãos apertando o tecido gasto do roupão. Os anos de separação entre os irmãos eram agora preenchidos por uma tensão quase palpável. Eu não vim atrás de dinheiro, respondeu Rodrigo, mantendo o tom de voz controlado, ciente da fragilidade da mãe. Antônio deu uma risada seca. Não? Então é coincidência você aparecer justo agora? O engenheiro bem-sucedido de São Paulo precisou da gente, finalmente? Fernanda colocou-se entre os dois, assumindo o papel de mediadora que provavelmente desempenhava desde a partida de Rodrigo. Vamos todos nos acalmar. Antônio, não é hora disso. Mamãe não pode ficar nervosa. Teresa levantou-se com dificuldade, suas pernas trêmulas. Meus filhos não brigam, disse ela com uma autoridade que parecia vir de outra época. Seu pai não ia querer isso. A menção ao pai trouxe um silêncio momentâneo. Antônio recuou um passo, passando a mão pelos cabelos escuros em um gesto de frustração. O mesmo gesto que Carlos Costa fazia quando estava contrariado. Vou levar a mamãe para o quarto, disse Fernanda. Ela precisa descansar. Vocês dois, tentem se comportar como adultos por 5 minutos. Com Teresa apoiada em seu braço, Fernanda lançou um olhar severo para ambos antes de sair da cozinha. Os irmãos ficaram sozinhos, evitando o olhar um do outro. Antônio jogou-se em uma cadeira, seus olhos fixos nas próprias mãos. Como você soube que eu estava aqui? Perguntou Rodrigo, quebrando o silêncio. Minha oficina fica a 2 quadras da rodoviária. Vi você descendo do ônibus. Outro silêncio. 15 anos de ausência pesavam mais do que qualquer palavra que pudessem dizer. Você deveria ter visto o pai no hospital, disse Antônio finalmente, sua voz mais baixa. Ele teve o primeiro infarto 2 anos atrás. Ficou chamando por você no quarto do hospital. Rodrigo sentiu como se algo se quebrasse dentro dele. A imagem de seu pai, sempre tão forte e austero, chamando por ele em um momento de fragilidade, era dolorosa demais para suportar. Por que ninguém me avisou? Avisou como, Rodrigo? Você sumiu. Mudou de número, de endereço. A última vez que a mãe tentou te ligar, uma mulher atendeu e disse que não conhecia nenhum Rodrigo Costa. Antônio olhou para ele diretamente pela primeira vez. O que aconteceu com você, cara? Você simplesmente nos apagou da sua vida. A pergunta era justa. Nos primeiros anos, Rodrigo havia mantido contato esporádico,
com telefonemas nas datas importantes e cartões de Natal. Depois, os telefonemas se tornaram mais raros, até cessarem completamente. O orgulho ferido após a grande briga, a vergonha de não ter conseguido se formar em arquitetura como sonhava, o casamento apressado com Patrícia que acabou em divórcio, tudo se acumular em camadas de silêncio que agora pareciam intransponíveis. Eu falhei, admitiu Rodrigo, as palavras saindo com dificuldade. Em tudo. Não me formei. Não construí a carreira que prometia ao pai que construiria para provar que ele estava errado. Trabalhei como desenhista em uma construtora, nunca como arquiteto. Meu casamento, e bem, acabou há 3 meses. A confissão pareceu desarmar um pouco Antônio. Ele esperava desculpas, justificativas, não está admissão franca de fracasso. O pai vendeu o armazém 6 anos atrás, disse ele, mudando de assunto. Os supermercados grandes chegaram à cidade, não tinha como competir. Ele ficou arrasado. E o que ele fez depois? Trabalhou comigo na oficina por um tempo. Depois, quando a saúde piorou, ficava mais em casa. Antônio fez uma pausa. Ele mudou, sabe? Depois do primeiro infarto. Ficou mais, e não sei, e mais mole. Falava de você com frequência. A revelação atingiu Rodrigo profundamente. Seu pai, o homem inflexível que conhecera, havia mudado, enquanto ele continuava preso à imagem cristalizada do passado, alimentando ressentimentos que talvez nem fizessem mais sentido. Fernanda voltou à cozinha. Consegui acalmá-la. Tomou o remédio e vai descansar um pouco. Ela olhou para os irmãos com expressão cansada. Vocês dois conversaram como gente civilizada, pelo menos? Antônio deu de ombros. Rodrigo assentiu levemente. Acho que você deveria ver isso, disse Fernanda, estendendo um envelope amarelado para Rodrigo. É a última carta que o pai escreveu para você. Encontramos no escritório dele, junto com as outras. Rodrigo pegou o envelope com as mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na caligrafia firme e angular de Carlos Costa. A carta estava selada, endereçada, como se estivesse pronta para ser enviada. Vocês, e leram? Perguntou. Não, respondeu Fernanda. Não era para nós. Com cuidado, ele abriu o envelope. Dentro, 2 folhas de papel preenchidas com a letra do pai. Começou a ler em silêncio, mas as palavras logo ficaram embaçadas pelas lágrimas que enchiam seus olhos. Filho, começava a carta, se você está lendo isto, provavelmente já não estou mais aqui. Rodrigo engoliu em seco, incapaz de continuar lendo em voz alta. As palavras de seu pai, e palavras de perdão, de arrependimento por ter sido tão duro, de orgulho pelo filho que teve coragem de seguir seu próprio caminho, eram como punhaladas em seu coração. Carlos escrevera sobre como se arrependia de tê-lo afastado com sua teimosia, de como a doença o havia feito perceber que tempo era o único recurso verdadeiramente escasso na vida. Quando terminou a leitura, Rodrigo cobriu o rosto com as mãos, deixando escapar um soluço que parecia vir das profundezas de sua alma. Fernanda colocou uma mão em seu ombro, enquanto Antônio permanecia imóvel, os olhos fixos na mesa. Ele nunca deixou de te amar, disse Fernanda suavemente. Nenhum de nós deixou. Naquele momento, um choro de criança vindo da sala interrompeu a conversa. São as crianças, explicou Fernanda, olhando para o relógio. Eduardo deve ter buscado elas mais cedo na escola. Antônio levantou-se. Preciso voltar para a oficina. Tenho 2 carros para entregar hoje. Ele hesitou, olhando para Rodrigo com uma expressão que havia suavizado um pouco. Você, e vai ficar por quanto tempo? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Rodrigo percebeu que seu irmão mais novo não estava perguntando apenas sobre a duração de sua visita, mas se ele planejava desaparecer novamente, se iria embora antes que tivessem chance de realmente conversar, de talvez reconstruir os laços quebrados. Não sei ainda, respondeu honestamente. Depende. De quê? De vocês me aceitarem de volta. Antônio assentiu levemente, como se considerasse a resposta. Venha jantar lá em casa amanhã.
Minha esposa faz uma lasanha que você não vai acreditar. Ele pegou as chaves do bolso. Temos muito o que conversar ainda, mas, e bem, você é meu irmão. Era o máximo de concessão que poderia esperar por enquanto. Rodrigo aceitou o convite com um aceno. Quando Antônio saiu, Fernanda olhou para o irmão com olhos cansados mas esperançosos. Vem, vou te apresentar aos seus sobrinhos. O Lucas tem seus olhos, sabia? Na sala, um menino de 9 anos e uma garota de 12 observavam com curiosidade o estranho que sua mãe apresentou como o tio Rodrigo, que morava longe. Ao lado deles, Eduardo, o marido de Fernanda, mantinha uma expressão reservada mas educada. Mais uma ponte a ser reconstruída. Enquanto as crianças bombardeavam o tio recém-descoberto com perguntas: e onde você morava? Por que nunca veio nos ver? Trouxe presentes? Rodrigo sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de pertencer a algum lugar, de fazer parte de uma história maior que si mesmo. Naquela noite, deitado no antigo quarto de hóspedes, com lençóis cheirando amaciante e o som familiar dos grilos no quintal, Rodrigo releu a carta do pai até decorar cada palavra. A última frase ecoava em sua mente: a porta desta casa estará sempre aberta para você, meu filho. Volte antes que seja tarde demais para dizer que, apesar de tudo, nos amamos. Para Carlos Costa, infelizmente, havia sido tarde demais. Mas talvez, pensou Rodrigo enquanto o sono finalmente o vencia, não fosse tarde demais para o resto de sua família. Amanhã seria um novo dia, o primeiro de muitos na longa jornada de reconexão com suas raízes, com as pessoas que, apesar da distância e do tempo, nunca haviam realmente deixado de ser sua casa. Rodrigo acordou desorientado, o sol entrando pelas frestas da cortina que não fechava completamente. Por um momento, não reconheceu onde estava, até que o som de talheres na cozinha e o cheiro de café fresco trouxeram à memória os acontecimentos do dia anterior. Estava em casa. Na casa que havia abandonado 15 anos atrás. Levantou-se, pegou a nécessaire da mala ainda desfeita e foi até o banheiro no final do corredor. Olhou-se no espelho, de olheiras profundas, a barba por fazer, cabelos desgrenhados. Parecia mais velho do que seus 42 anos. Tomou um banho demorado, como se pudesse lavar não apenas o cansaço da viagem, mas também o peso dos anos de ausência. Quando entrou na cozinha, encontrou Fernanda preparando o café da manhã. Lucas, o sobrinho de 9 anos, sentado à mesa, devorava um prato de cereais enquanto folheava uma revista em quadrinhos. Bom dia, disse Rodrigo, hesitante. Lucas ergueu os olhos, curioso, mas logo voltou sua atenção para a revista. Fernanda virou-se, um avental florido protegendo a roupa de trabalho, de calça social preta e blusa branca. Bom dia. Café. Rodrigo aceitou a xícara que ela oferecia. Você trabalha hoje? Sim, sou coordenadora pedagógica na escola municipal. Mariana já foi com o pai, ele deixa ela no colégio particular antes de ir para a prefeitura. Fernanda colocou um prato com pão de queijo na mesa. Lucas vai ficar em casa hoje, está com uma tosse. A dona Odete, nossa vizinha do outro lado, vem dar uma olhada nele e na mamãe quando estamos fora. Rodrigo assentiu, sentindo-se deslocado na rotina bem estabelecida da família. A mãe, como ela está hoje? Ainda dormindo. Ela costuma acordar mais tarde agora. Os remédios a deixam sonolenta. Fernanda olhou para o relógio na parede. Preciso ir. Você. Eu fico aqui, respondeu ele, adivinhando a pergunta não feita. Posso ficar com o Lucas e a mãe. Uma sombra de dúvida passou pelo rosto de Fernanda, mas foi substituída por um aceno de concordância. O número da dona Odete está na geladeira, caso precise. E o meu também. Qualquer coisa com a mamãe, me liga. O almoço está pronto na geladeira, é só esquentar. Depois que Fernanda saiu, Rodrigo sentou-se à mesa, diante do sobrinho. O menino continuava fingindo ler, mas seus olhos ocasionalmente espiavam o tio por cima da revista. Então, e você gosta de quadrinhos? Lucas deu de ombros, num gesto que lembrava muito Antônio. Gosto. Meu pai diz que é besteira, que eu devia ler livros de verdade.
Seu avô dizia a mesma coisa para mim, comentou Rodrigo com um sorriso. Eu escondia os gibis embaixo do colchão. Isso capturou a atenção do menino. Sério? Você lia quadrinhos? Lia. Ainda leio, às vezes. Lucas baixou finalmente a revista, revelando um rosto sardento e olhos curiosos. Minha mãe disse que você foi embora antes de eu nascer. Por quê? A pergunta direta pegou Rodrigo desprevenido. Ele tomou um gole de café, ganhando tempo para formular uma resposta adequada para uma criança. Às vezes, adultos brigam e fazem coisas das quais se arrependem depois, disse finalmente. Seu avô e eu tivemos uma briga feia, e eu decidi ir embora. Foi um erro. Você não gostava da gente? A pergunta era simples, mas carregada de uma tristeza que Rodrigo não esperava. Não é isso, Lucas. Eu estava com raiva, e depois, com o tempo, ficou mais difícil voltar. Ele buscou uma forma de explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente. É como quando você faz uma coisa errada e não pede desculpas logo. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. O menino pareceu considerar a resposta, seu rosto assumindo uma seriedade precoce. Depois, surpreendentemente, deu um pequeno sorriso. Meu pai diz que você era o melhor no futebol quando era criança. Que driblava todo mundo. Rodrigo sorriu com a lembrança. Eu era razoável. Seu pai exagera. Você ainda joga? Faz tempo que não jogo. Em São Paulo eu não tinha muito tempo para isso. Lucas levantou-se animado. Tem uma bola no quintal. Você pode me ensinar alguns dribles? Antes que Rodrigo pudesse responder, um som de passos lentos no corredor anunciou a chegada de Teresa. Ela apareceu na porta da cozinha, vestindo um roupão sobre a camisola, os cabelos brancos presos em uma trança frouxa. Bom dia, disse ela, parecendo um pouco confusa ao ver Rodrigo. Você ainda está aqui. Havia surpresa em sua voz, como se esperasse que o filho tivesse desaparecido durante a noite, como uma visão ou um sonho. Estou, mãe, respondeu ele, levantando-se para ajudá-la a sentar-se. A senhora dormiu bem? Teresa assentiu, seus olhos percorrendo a cozinha. Fernanda já foi trabalhar? Sim, faz uns 20 minutos. E o Lucas? Não foi para a escola. Estou aqui, vó, respondeu o menino, aproximando-se. Estou com tosse, lembra? Mamãe disse que eu podia ficar em casa hoje. Teresa olhou para o neto como se o visse pela primeira vez. Por um momento, Rodrigo temeu que ela estivesse tendo um episódio de confusão, mas então ela sorriu e estendeu a mão para acariciar os cabelos do menino. Claro, meu querido. A avó está um pouco esquecida hoje. Enquanto preparava um chá para a mãe, Rodrigo observava a interação entre ela e o neto. Lucas tinha uma paciência surpreendente para uma criança de sua idade, repetindo gentilmente as informações quando Teresa se confundia. Era evidente que o menino estava acostumado às falhas de memória da avó. Rodrigo, chamou Teresa, de repente, sua voz ganhando uma clareza momentânea. Você vai levar o Lucas para jogar bola? Ele precisa de alguém para jogar com ele. Fernanda não tem jeito para essas coisas, e Eduardo trabalha tanto. Eu estava pensando nisso, sim, mãe. Depois do café. Bom, muito bom. Ela sorriu. O quintal está um pouco abandonado. Seu pai cuidava tão bem dele. Rodrigo sentiu uma pontada de culpa. Eu posso dar uma ajeitada no quintal também, se a senhora quiser. Os olhos de Teresa se iluminaram. Você faria isso? As roseiras estão precisando de poda. Carlos sempre cuidava delas, mas desde que ele viajou. Viajou. A palavra eufemística para a morte do marido causou um aperto no peito de Rodrigo. Em algum nível, sua mãe sabia que o esposo havia falecido, mas em outro, protegia-se da realidade dolorosa. Eu cuido das roseiras, mãe. Prometo. Após o café, enquanto Teresa assistia a um programa matinal de televisão na sala, Rodrigo e Lucas foram para o quintal.
O espaço estava realmente um pouco negligenciado, e a grama crescida em alguns pontos, as roseiras precisando de poda, folhas secas acumuladas nos cantos. Mas as árvores que seu pai havia plantado décadas atrás, uma mangueira, uma goiabeira e um pé de jabuticaba, e estavam enormes e frondosas. Você subiu nessas árvores quando era criança? Perguntou Lucas, olhando para a mangueira. Em todas elas. Aquela cicatriz no meu queixo? Foi caindo dessa goiabeira. Eles passaram a manhã entre dribles de futebol e histórias da infância de Rodrigo. O sobrinho era esperto e curioso, absorvendo cada detalhe, especialmente quando Rodrigo contava travessuras que havia feito com os tios Antônio e Fernanda. Para Rodrigo, era como redescobrir partes de si mesmo que havia deixado para trás ao partir. Depois de almoçarem e o frango com quiabo que Fernanda havia deixado pronto, Teresa quis mostrar a Rodrigo um álbum de fotografias antigas. Sentados no sofá, folheavam as páginas que capturavam fragmentos de uma vida familiar que ele havia abandonado. Casamentos, batizados, aniversários, formaturas e os marcos que havia perdido estavam todos ali, preservados em papel fotográfico. Você nunca nos mandou fotos suas, comentou Teresa, seus dedos acariciando uma imagem de Rodrigo adolescente. Como eu ia saber se você estava se alimentando direito, se estava feliz? A pergunta, feita sem acusação, apenas com preocupação maternal, atingiu Rodrigo profundamente. Ele nunca havia considerado que sua ausência não era apenas um vazio para a família, mas uma fonte constante de preocupação. Eu sinto muito, mãe. Eu devia ter mandado notícias. Seu pai dizia que você estava ocupado demais, construindo arranha-céus em São Paulo. Ela sorriu, o orgulho evidente em sua voz. Ele contava para todo mundo no armazém que o filho dele era um arquiteto famoso. A mentira piedosa que seu pai havia criado para justificar sua ausência era como uma faca girando em seu peito. Carlos Costa, o homem orgulhoso que havia se recusado a aceitar a partida do filho, havia inventado uma história de sucesso para preservar não apenas o próprio orgulho, mas também a imagem do filho perante a comunidade. Foi interrompido por uma batida na porta. Dona Odete, a vizinha que ajudava a cuidar de Teresa, chegou para o turno da tarde. Uma senhora robusta de cerca de 60 anos, com cabelos tingidos de um vermelho artificial e um sorriso acolhedor. Então é verdade. O Rodrigo voltou mesmo, exclamou ela, abraçando-o com a familiaridade de quem o conhecia desde criança. Sua mãe vai ficar tão feliz de ter você aqui. Enquanto Teresa era levada para descansar em seu quarto, Dona Odete confidenciou a Rodrigo: ela tem dias bons e dias ruins. Hoje está sendo um dia bom. Sua chegada trouxe uma luz para ela. Quando Fernanda voltou do trabalho no final da tarde, encontrou Rodrigo no quintal, podando as roseiras como havia prometido à mãe. Seu rosto estava suado, as mãos arranhadas pelos espinhos, mas havia uma sensação de propósito em seus gestos. Você não precisava fazer isso, disse ela, observando o trabalho já avançado. Precisava, sim, respondeu ele simplesmente. Prometi à mãe. Fernanda estudou o irmão por um momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Antônio ligou. Confirmou jantar na casa dele hoje à noite. Às 7. Rodrigo assentiu. O primeiro passo para a reconciliação estava dado, mas o caminho ainda era longo. E enquanto observava o sol começando a se pôr atrás da mangueira que seu pai havia plantado décadas atrás, sentiu que, pela primeira vez em muitos anos, estava exatamente onde deveria estar. A casa de Antônio ficava no bairro Vila Nova, uma área mais recente da cidade, com casas de arquitetura mais moderna que contrastavam com as construções antigas do centro. Rodrigo e Fernanda chegaram pontualmente às 7, trazendo uma garrafa de vinho que haviam comprado no supermercado local. Teresa ficará em casa, aos cuidados de Dona Odete, e noites eram geralmente mais difíceis para ela, com episódios de confusão que os médicos chamavam de o síndrome do entardecer. Mariana, a sobrinha de 12 anos que Rodrigo conhecera apenas no dia anterior, caminhava entre ele e a mãe. Era uma menina de poucas palavras, observadora, com o mesmo olhar analítico de Fernanda. Durante o caminho, ela manteve uma distância calculada do tio recém-descoberto, respondendo suas perguntas com monossílabos educados. Ela é sempre assim tão quieta,
perguntou Rodrigo em voz baixa para a irmã, enquanto a menina caminhava alguns passos à frente. Não, ela só está te avaliando ainda, respondeu Fernanda com um sorriso discreto. Mari é muito protetora com a família. Principalmente com o avô, ela era muito apegada a ele. A informação pesou no peito de Rodrigo. Não apenas havia perdido a chance de se reconciliar com o pai, mas também de conhecer seus sobrinhos durante anos importantes de suas vidas. Lucas parecia mais aberto a formar um vínculo, mas Mariana representaria um desafio maior. A casa de Antônio era simples mas bem cuidada, de um sobrado com jardim frontal pequeno e uma garagem onde, Rodrigo supôs, o irmão provavelmente fazia pequenos reparos em carros nos finais de semana. Foram recebidos por uma mulher jovem de cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo alto, vestindo jeans e uma blusa colorida, com um bebê de aproximadamente 1 ano no colo. Você deve ser o Rodrigo, disse ela, estendendo a mão livre. Sou a Juliana, esposa do Antônio. E esta é a Ana Luísa. Oi, prazer, respondeu ele, apertando a mão oferecida. Não sabia que tinha uma sobrinha tão pequena. Ana Luísa foi nossa surpresa tardia, explicou Juliana com um sorriso, enquanto os convidava a entrar. Antônio está terminando de arrumar a churrasqueira lá nos fundos. Ele insistiu em fazer um churrasco em vez da lasanha. A casa por dentro era acolhedora, decorada com simplicidade mas bom gosto. Fotografias familiares ocupavam uma parede da sala de Antônio e Juliana no dia do casamento, o nascimento dos filhos, aniversários. Uma foto em particular chamou a atenção de Rodrigo, seu pai, já idoso, segurando um bebê, com uma expressão de pura adoração no rosto. É o vovô com a Ana Luísa, disse uma voz ao seu lado. Mariana havia se aproximado silenciosamente. Foi no dia do batizado dela. 3 semanas depois, ele teve o infarto. A garota não disse mais nada, apenas continuou observando a fotografia com uma expressão de saudade madura demais para a sua idade. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Queria dizer algo significativo, algo que pudesse começar a construir uma ponte entre ele e esta sobrinha reservada, mas foi interrompido pela chegada de Antônio. Vocês chegaram, disse ele, enxugando as mãos em um pano de prato. Seu tom era menos hostil que no dia anterior, mas ainda cauteloso. O fogo já está no ponto. Vamos para os fundos? A área externa da casa de Antônio era o seu evidente orgulho, e um quintal bem cuidado com uma pequena piscina coberta, uma área com churrasqueira de alvenaria e uma mesa grande de madeira sob uma cobertura de sapê. Luzes de jardim estrategicamente posicionadas criavam uma atmosfera aconchegante. Você fez tudo isso? Perguntou Rodrigo, genuinamente impressionado. Nas horas vagas, respondeu Antônio, um leve tom de satisfação escapando por trás da fachada indiferente. A oficina me deixa pouco tempo livre, mas gosto de trabalhar aqui no quintal quando posso. Lucas e João, filho mais velho de Antônio, um adolescente de 14 anos que Rodrigo ainda não havia conhecido, estavam sentados em uma mesa menor, absortos em algum jogo no celular de João. Cumprimentaram Rodrigo com acenos breves antes de voltarem sua atenção para a tela. Adolescentes, comentou Antônio, revirando os olhos mas com um sorriso orgulhoso. João está no 1º ano do ensino médio. Quer ser engenheiro mecânico. Como o tio, disse Rodrigo, lembrando-se que esse havia sido seu sonho inicial, antes de decidir tentar arquitetura. Antônio olhou para ele com surpresa. Você lembra disso? Claro que lembro. Você desmontava todos os brinquedos para ver como funcionavam. Consertou meu carrinho de controle remoto umas 3 vezes. Uma sombra de sorriso apareceu no rosto de Antônio. Eu tinha jeito para essas coisas. Enquanto Antônio cuidava da carne, Fernanda e Juliana preparavam a mesa, conversando animadamente sobre assuntos da cidade e a reforma da Praça Central, a nova diretora da escola onde Fernanda trabalhava, o festival de inverno que aconteceria no mês seguinte. Rodrigo observava tudo com uma sensação de deslocamento, como um visitante tentando entender costumes locais. Esta era a vida que havia fluído sem ele, os laços que haviam se formado, as rotinas estabelecidas. Pegue uma cerveja, ofereceu Antônio, indicando a caixa térmica próxima à churrasqueira. Ainda gosta das mais amargas, certo?
Rodrigo pegou a garrafa, surpreso que o irmão lembrasse esse detalhe. Obrigado. Um silêncio constrangedor se estabeleceu entre eles, até que Antônio, surpreendentemente, o quebrou. Fernanda me disse que você ajudou com as roseiras hoje. Era o mínimo que eu podia fazer. Estavam precisando de cuidados. Eu tento ajudar quando posso, mas com a oficina, a família. Antônio fez um gesto vago com a mão que segurava o garfo do churrasco. Além disso, nunca tive a paciência do pai para a jardinagem. Eu também não, admitiu Rodrigo. Só sei o básico que ele me ensinou. Você se lembra quando ele nos fez ajudar a plantar aquele pé de jabuticaba? Devia ter uns 8 anos. Lembro. Você chorou porque uma formiga te mordeu. Antônio riu, um som que Rodrigo não esperava ouvir tão cedo. E você caiu dentro do buraco que a gente tinha cavado. Essa memória compartilhada, tão simples, pareceu quebrar algo entre eles. Não todo o gelo, não toda a mágoa, mas uma pequena rachadura no muro que os separava. O jantar transcorreu melhor do que Rodrigo havia imaginado. A comida estava deliciosa e, além da carne, havia uma variedade de acompanhamentos preparados por Juliana, que trabalhava como confeiteira em uma padaria local. A conversa, embora às vezes entrecortada por silêncios desconfortáveis quando tocavam em certos assuntos, fluía com mais naturalidade à medida que a noite avançava. Foi durante a sobremesa e um pudim de leite que, segundo Antônio, era a especialidade de Juliana e que a fachada cuidadosamente mantida por Rodrigo começou a rachar. João, o sobrinho adolescente, que havia permanecido em silêncio durante quase todo o jantar, de repente perguntou: "É verdade que você é arquiteto em São Paulo, tio?" A pergunta inocente caiu como uma bomba na mesa. Fernanda lançou um olhar de advertência ao sobrinho, enquanto Antônio estudava o rosto do irmão mais velho. "João, esse não é um assunto para agora", interveio Juliana, percebendo a tensão súbita. "Mas o vovô sempre falava que o tio Rodrigo construía prédios enormes em São Paulo", insistiu o garoto, confuso com a reação dos adultos. "Ele tinha até uma foto de um edifício que disse que o tio tinha projetado." Rodrigo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Seu pai não apenas havia inventado uma história de sucesso para ele, mas havia chegado ao ponto de mostrar um edifício qualquer e atribuir-lhe a autoria. "Não, João, eu não sou arquiteto", disse finalmente, decidindo que era a hora da verdade. "Eu não me formei. Trabalhei como desenhista em uma construtora, fazendo projetos pequenos. Nada como os prédios que seu avô mostrava." Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. João parecia confuso, Mariana olhava para o prato vazio, e Juliana começou a recolher os pratos, claramente desconfortável. "Acho que as crianças já podem ser dispensadas da mesa", sugeriu Fernanda com diplomacia. "Mari, por que você e os meninos não vão assistir aquele filme que você comentou mais cedo?" Quando os mais jovens saíram, levando a pequena Ana. Luísa, os 4 adultos permaneceram em um silêncio carregado. "Por que não contou antes?", perguntou Antônio finalmente, sua voz controlada. "Contar o quê?" "Que eu falhei. Que nunca consegui o diploma. Que o trabalho na construtora era apenas um emprego para pagar as contas." Rodrigo passou a mão pelo rosto cansado. "Como eu poderia voltar e dizer ao pai que ele estava certo, que eu não tinha o que era preciso? Você acha que ele teria jogado isso na sua cara?" A voz de Antônio tinha um tom de incredulidade. "Você realmente conhecia tão pouco o pai?" "O pai que eu conheci era inflexível, orgulhoso demais para admitir que alguém pudesse ter ideias diferentes das dele." "O pai mudou, Rodrigo", interveio Fernanda suavemente. "Depois que você foi embora, principalmente. A doença da mãe, a crise econômica que quase fechou o armazém, tudo isso o transformou. Ele se arrependia do jeito que tratou você. As cartas que ele escreveu provam isso", acrescentou Antônio. Rodrigo balançou a cabeça, sentindo o peso de tantos anos perdidos. "Eu devia ter voltado antes. Devia ter pelo menos ligado." "Sim, devia", concordou Antônio, mas sem hostilidade. "Mas o que está feito, está feito. A questão agora é, o que você vai fazer daqui para frente?"
Era a pergunta que Rodrigo vinha evitando desde que chegara. O que faria agora? Voltaria para São Paulo, para tentar recomeçar mais uma vez? Ficaria em Ribeirão das Águas? E fazendo o quê? Aos 42 anos, com uma carreira estagnada e um casamento fracassado, quais eram suas opções? Eu não sei, admitiu honestamente. Não tenho um plano. Você podia ficar, sugeriu Fernanda, surpreendendo tanto Rodrigo quanto Antônio. Pelo menos por enquanto. A mãe está precisando de mais cuidados, e seria bom para ela ter você por perto. Eu não quero ser um peso para vocês. Precisamos de um desenhista na oficina, disse Antônio, inesperadamente. Quando todos olharam para ele com surpresa, ele deu de ombros. Estamos expandindo para a restauração de carros antigos. Um bom desenhista técnico seria útil para documentar peças, criar projetos de restauração, esse tipo de coisa. A oferta pegou Rodrigo desprevenido. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu Antônio. Se você estiver realmente pensando em ficar. Rodrigo olhou para o irmão mais novo, buscando sinais de pena ou de obrigação familiar, mas o que viu foi apenas uma oferta sincera. Um ramo de oliveira estendido. Eu preciso pensar, disse finalmente. Claro, respondeu Antônio, levantando-se. Vamos para a sala. Juliana fez café. Enquanto seguiam para a sala, Rodrigo sentiu o toque leve da mão de Fernanda em seu braço. Ele está tentando, Rodrigo. Nós todos estamos. E naquele momento, sob as estrelas de uma noite de cidade pequena, tão diferentes das luzes ofuscantes de São Paulo, Rodrigo percebeu que talvez houvesse um lugar para ele ali, depois de tudo. Um lugar que não seria o mesmo que havia deixado, mas que poderia, com tempo e esforço, tornar-se um novo lar. 3 meses se passaram desde o retorno de Rodrigo a Ribeirão das Águas. O outono tingira as árvores da cidade com tons dourados e avermelhados, e as manhãs começavam a exigir um agasalho mais pesado. A vida havia encontrado um novo ritmo, diferente de tudo que Rodrigo experimentara em São Paulo, mas surpreendentemente acolhedor. Ele havia aceitado a oferta de Antônio. Na primeira semana, a tensão entre os irmãos era quase palpável no ambiente da oficina, e Rodrigo aprendendo as rotinas, Antônio observando-o com um misto de cautela e esperança. Os funcionários mais antigos, que se lembravam do filho mais velho do seu Carlos que foi embora para a capital, o tratavam com curiosidade. Mas aos poucos, à medida que seu talento para o desenho técnico se mostrou valioso para os projetos de restauração, Rodrigo conquistou seu espaço. Agora, em uma manhã de sábado, ele estava sentado à mesa da cozinha, tomando café enquanto revisava alguns esboços para a restauração de um Chevrolet Opala 1975, o projeto mais ambicioso que a oficina havia assumido até então. Teresa, usando um roupão azul desbotado sobre a camisola, entrou na cozinha com passos lentos, apoiada em uma bengala que o médico havia recomendado recentemente. Bom dia, meu filho, disse ela, sua voz frágil mais clara. Era um dos dias bons, quando a memória não atraía tanto. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Rodrigo levantou-se para ajudá-la a sentar-se. Como um anjo. O remédio novo está funcionando. Ela olhou para os desenhos espalhados sobre a mesa. São os projetos do carro que Antônio tanto fala? São, sim. A gente vai começar a restauração na semana que vem. O dono quer tudo original, como saiu da fábrica. Teresa sorriu, orgulhosa. Seu pai teria adorado ver vocês dois trabalhando juntos. A menção ao pai não doía mais tanto quanto nos primeiros dias. Rodrigo havia passado muitas noites lendo e relendo as cartas que Carlos escrevera ao longo dos anos, confissões de arrependimento, notícias da família, perguntas sobre sua vida em São Paulo. Em uma delas, datada de apenas 2 meses antes de sua morte, Carlos escrevera: às vezes penso que minha teimosia custou caro demais. Perdi a chance de ver meu filho crescer, de conhecer meus netos por parte dele. Espero que um dia você encontre no seu coração a força para perdoar este velho tolo. Eu também gostaria que ele pudesse ver, respondeu Rodrigo, servindo uma xícara de chá para a mãe. A campainha tocou, anunciando a chegada de Mariana e Lucas.
Era sábado, dia em que os sobrinhos costumavam passar a manhã com a avó enquanto Fernanda fazia compras e Eduardo trabalhava em projetos da prefeitura. Vó, exclamou Lucas, entrando como um furacão na cozinha. Aos 9 anos, era pura energia. Trouxe aquele livro que você pediu da biblioteca. Mariana entrou logo atrás, mais contida como sempre, mas com um sorriso caloroso para a avó. Nos últimos meses, a relação entre ela e Rodrigo havia evoluído lentamente. A sobrinha continuava reservada, mas ocasionalmente baixava a guarda, especialmente quando o assunto era desenho, e descobriram um interesse comum que servia como ponte entre eles. Tio, você já terminou os desenhos do Opala? Perguntou ela, olhando curiosa para os papéis na mesa. Quase. Falta finalizar alguns detalhes do interior. Quer dar uma olhada? Enquanto Mariana examinava os desenhos com interesse genuíno, Lucas já havia arrastado Teresa para a sala, ansioso para mostrar o livro sobre antigas civilizações que havia pegado na biblioteca da escola. A interação fácil entre avó e neto era um dos pontos luminosos nos dias de Teresa, ancorada no presente pelo amor incondicional do menino. Você vai passar na oficina hoje? Perguntou Mariana, ainda estudando um dos desenhos. Preciso entregar isso para seu pai até o meio-dia. Por quê? Eu queria que você olhasse um desenho que estou fazendo para a feira de ciências. Claro, levo você comigo. Só preciso dar os remédios da vovó primeiro. Essa era outra parte da nova rotina. Rodrigo havia assumido naturalmente uma parcela dos cuidados com Teresa. No começo, Fernanda supervisionava ansiosamente cada detalhe, mas com o tempo, ao perceber o compromisso sincero do irmão, relaxou sua vigilância. Agora, os 3 filhos se revezavam nas responsabilidades, com a ajuda da fiel Dona Odete quando todos precisavam trabalhar. Depois de administrar os medicamentos de Teresa, Rodrigo e Mariana caminharam até a oficina, localizada a apenas 6 quadras da casa. Era uma dessas manhãs perfeitas de outono, com o céu de um azul profundo e o ar nítido e fresco. Ribeirão das Águas despertava lentamente para o final de semana, e idosos conversando em frente às casas, crianças andando de bicicleta, o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Como estão as aulas? Perguntou Rodrigo. Bem. Tirei nota máxima no trabalho de geografia. Mariana hesitou antes de continuar. A professora disse que eu tenho potencial para fazer faculdade de design ou arquitetura, se eu quiser. A menção à arquitetura, antes um assunto doloroso para Rodrigo, agora provocava apenas um leve aperto. Se for o que você quer, vai dar certo. Você tem talento. Mas você tinha talento também. E não deu certo. A observação direta, típica de Mariana, pegou Rodrigo desprevenido. É diferente, Mari. Eu deixei o orgulho atrapalhar. Briguei com seu avô em vez de tentar encontrar um meio-termo. E depois, fui empilhando escolhas erradas. Como casar com a tia Patrícia? Rodrigo quase tropeçou. Como você sabe sobre ela? Mariana deu de ombros. Ouvi minha mãe e meu pai conversando. Eles disseram que seu casamento foi um desastre porque vocês dois estavam sozinhos demais. Adultos não deveriam falar essas coisas perto de crianças, comentou Rodrigo, mas sem irritação real ou mais sim, foi um erro. Nos casamos pelas razões erradas. Você sente falta de São Paulo? Às vezes, admitiu ele. Da diversidade, dos museus, dos restaurantes. Mas não sinto falta da solidão. Lá eu conhecia muita gente, mas não tinha ninguém de verdade, entende? Mariana assentiu, sua expressão séria além da idade. Como aqui você tem menos, mas é mais. Exatamente. Rodrigo sorriu, admirado com a percepção da sobrinha. A oficina Alto Costa estava enfeitada com bandeiras triangulares coloridas naquela manhã, de parte da decoração para a pequena festa que Antônio havia organizado para comemorar a assinatura do contrato para a restauração do Opala. Era o maior projeto que a oficina já havia assumido, um marco que poderia colocá-los no mapa das restaurações de carros clássicos, um mercado pequeno mais lucrativo. Antônio estava na entrada, verificando a disposição das mesas onde seriam servidos salgadinhos e refrigerantes para clientes e amigos.
Ao ver Rodrigo e Mariana se aproximando, acenou. Pensei que você ia se atrasar. O cliente chega em meia hora, disse ele, mas sem acusação na voz. A relação entre os irmãos, embora ainda marcada por momentos de tensão ocasional, havia evoluído para um respeito mútuo. Os desenhos estão prontos? Tudo finalizado. Rodrigo entregou a pasta com os projetos. Antônio examinou os desenhos com olhos experientes, assentindo em aprovação. Isso vai impressionar ele. Bom trabalho. O elogio, embora simples, significava muito. Rodrigo estava aprendendo que seu irmão mais novo era econômico com palavras, especialmente quando se tratava de aprovação. Cada reconhecimento era, portanto, valioso. Pai, posso mostrar meu projeto da Feira de Ciências para o tio Rodrigo? Perguntou Mariana, já direcionando-se para a pequena sala nos fundos que servia como escritório. Vai lá. Mas não demorem, preciso que o Rodrigo dê uma olhada no motor que chegou ontem. Enquanto Mariana mostrava seu projeto e um impressionante sistema solar em escala, com planetas desenhados com precisão, e Rodrigo refletia sobre como sua vida havia se transformado. O trabalho na oficina, embora muito diferente de seus sonhos de juventude, trazia uma satisfação que ele não experimentava há anos. Havia propósito em cada desenho, cada cálculo, cada detalhe planejado para as restaurações. E, mais importante, havia reconhecimento, e não apenas dos clientes, mas de sua família. O que você acha? Perguntou Mariana, ansiosa por sua opinião. Está excelente, Mari. Os detalhes dos anéis de Saturno estão perfeitos. Rodrigo apontou apenas algumas pequenas sugestões para melhorar as proporções. Quando voltaram para a área principal da oficina, a pequena celebração já havia começado. O cliente e um empresário da capital que havia herdado o Opala do pai e conversava animadamente com Antônio enquanto examinava antigas fotografias do carro em seu estado original. Juliana, com a pequena Ana Luísa no colo, servia salgadinhos e refrigerantes aos convidados. Ah, este é meu irmão, Rodrigo, apresentou Antônio quando eles se aproximaram. É ele quem fez todos os desenhos técnicos para a restauração. O cliente, um homem de meia idade com aparência de executivo, estendeu a mão. Impressionante trabalho. Seu irmão me mostrou os projetos. Obrigado. Vamos fazer o possível para que o carro fique exatamente como era quando seu pai o comprou, respondeu Rodrigo, sentindo um estranho orgulho pelo trabalho que estava prestes a começar. A manhã transcorreu com conversas técnicas sobre a restauração, histórias sobre o carro e seu valor sentimental para o cliente, e a formalização do contrato. Quando tudo foi finalizado e o cliente partiu, Antônio abriu uma garrafa de espumante para um brinde privado com a família e os funcionários mais próximos. A alto custe ao futuro, propôs ele, erguendo a taça. Seus olhos encontraram os de Rodrigo. E ao retorno dos talentos perdidos. O brinde emocionou Rodrigo mais do que ele esperava. Havia chegado a Ribeirão das Águas 3 meses atrás sem nada e sem emprego, sem família, sem perspectivas. Agora, de alguma forma inesperada, havia encontrado tudo isso novamente. No final da tarde, enquanto voltava para casa com Mariana e Lucas, Rodrigo recebeu uma mensagem de Fernanda: "Mãe teve um dia difícil. Está perguntando por você." Ele apressou o passo, preocupado. Os dias difíceis de Teresa estavam se tornando mais frequentes, com períodos de desorientação mais prolongados. O médico havia sido claro sobre a progressão inevitável da doença, embora cuidados adequados pudessem proporcionar mais conforto e manter a qualidade de vida pelo maior tempo possível. Quando chegaram, encontraram Teresa no quarto, sentada na poltrona junto à janela, observando o pôr do sol com olhar distante. Fernanda estava ao seu lado, segurando sua mão. "Olha quem chegou, mãe", disse Fernanda suavemente. "É o Rodrigo." Teresa virou o rosto lentamente, seus olhos demorando a focalizar. "Rodrigo? Meu Rodrigo?" "Sou eu, mãe", respondeu ele, ajoelhando-se ao lado da poltrona para ficar no nível de seus olhos. Um sorriso iluminou o rosto enrugado. "Você voltou. Eu sabia que você voltaria." "Voltei, mãe. E vou ficar."
A promessa, feita sem hesitação, surpreendeu até mesmo Rodrigo. Mas naquele momento, segurando a mão frágil de Teresa, vendo o sorriso aliviado de Fernanda e sentindo a presença silenciosa dos sobrinhos na porta do quarto, ele soube com certeza absoluta que era verdade. Mais tarde, sentado na varanda com uma xícara de café, Rodrigo observava as primeiras estrelas surgirem no céu escurecido de Ribeirão das Águas. Fernanda juntou-se a ele, trazendo sua própria xícara. "Você realmente vai ficar?" perguntou ela, sem olhar diretamente para ele. "Vou", respondeu simplesmente. "Não há nada para mim em São Paulo." "E aqui?" "Aqui tem tudo o que importa." Rodrigo fez uma pausa. Demorei tempo demais para perceber isso. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Então Fernanda disse: "O Antônio me contou sobre o projeto do Opala. Ele está realmente orgulhoso, embora nunca vá admitir isso diretamente para você." Rodrigo sorriu. "Eu sei. Estamos aprendendo a nos entender." Eduardo comentou que a prefeitura está procurando alguém para o departamento de planejamento urbano. Alguém com experiência em desenho técnico e projetos. "Você acha que eu deveria me candidatar?" "Acho que você deveria considerar todas as oportunidades. A oficina do Antônio é um bom começo, mas talvez não seja seu destino final." Rodrigo assentiu, pensativo. De repente, o futuro parecia cheio de possibilidades novamente, e não os sonhos grandiosos de juventude, mas caminhos mais modestos, e talvez por isso mesmo, mais realistas e satisfatórios. "Obrigado, Nanda", disse ele, usando o apelido de infância da irmã. "Por não desistir de mim." Fernanda sorriu, tocando levemente seu braço. "Família não desiste, Rodrigo. Às vezes a gente se perde, se afasta, mas no final, encontramos o caminho de volta." As luzes das casas vizinhas começavam a acender-se uma após a outra, pontuando a escuridão crescente. Ribeirão das Águas se preparava para mais uma noite tranquila, tão diferente da agitação constante de São Paulo. E naquela varanda, sob o céu estrelado de sua cidade natal, Rodrigo Costa finalmente compreendia o significado verdadeiro de voltar para casa.